A NASA divulgou imagens inéditas de Júpiter, e segundo os pesquisadores, as novas imagens revelam uma característica do planeta gasoso que jamais alguém imaginou. Mas será que essa descoberta feita pela NASA a respeito do planeta Júpiter é mesmo uma novidade? A sonda espacial Juno enviou para a Terra as primeiras imagens do Polo Norte de Júpiter, feitas durante o primeiro voo rasante da sonda na órbita do planeta, com os instrumentos ligados. As imagens foram divulgadas pela Agência Espacial Americana e revelam algo que transcende compreensão humana. Segundo o principal pesquisador da missão Juno, Scott Bolton, no primeiro vislumbre do Polo Norte de Júpiter, pôde ser visto algo que jamais eles poderiam ter imaginado. As imagens inéditas do ápice de Júpiter revelam uma grande quantidade de tempestades. A cor do topo de Júpiter é de um azul diferente do encontrado em outras partes do planeta. Nenhuma missão anterior havia conseguido registrar fotos tão precisas do Polo Norte de Júpiter. Para Scott Bolton, o maior planeta do Sistema Solar é verdadeiramente único. O seu ápice é totalmente diferente do restante do planeta, e não apresenta as faixas longitudinais. Bolton afirma que o planeta Júpiter, sendo olhado de cima, seria irreconhecível. Há milhares de anos atrás, um homem já desbravava os elementos cósmicos. Enoque, o filho de Jared, certamente foi o primeiro astronauta da Terra. Ele recebia a visita de seres extraterrestres, que o transportava para diferentes pontos da galáxia, e lhe mostrava os segredos celestiais. Acompanhe agora o relato da primeira viagem de Enoque, e confira como ele descreveu os corpos celestes, que se localizam ao redor do planeta Terra. O livro de Enoque, capítulo 17. Então me tomaram, e me transportaram a um lugar, onde as coisas se apresentavam como chamas de fogo, e quando queriam, podiam transformar-se em formas humanas. Depois me levaram ao lugar das trevas, e sobre uma montanha cujo cume alcançava o céu. Eu vi o lugar das luminárias, os reservatórios das estrelas e dos trovões, e nas profundidades mais distantes, um arco de fogo com setas e sua aljava, uma espada de fogo em todos os relâmpagos. Depois transportaram-me ao lugar das águas vivas e do fogo ocidental, que recebe o sol da tarde. Então cheguei a uma torrente de fogo, cuja incandescência fluía como a água, e que se derramava num grande oceano. Então eu vi as grandes correntes de água, e cheguei até o grande rio, e a grande escuridão. Depois cheguei aos lugares para onde se encaminha toda a carne. Eu vi as montanhas da escuridão do inverno, e os lugares para onde fluem todas as águas das profundezas. Então eu vi a foz de todos os rios da terra, e a desembocadura das águas profundas. Eu vi as câmaras de todos os ventos. Eu vi como ele adornava toda a terra por meio deles. Eu vi também os alicerces da terra. Eu vi a cumeira da terra. Eu vi os 4 ventos que suportam o firmamento. Eu vi como os ventos expandiam a abóbada celeste, e como a sua posição se situava entre o céu e a terra. Eles constituem as colunas do céu. Eu vi os ventos que fazem girar o céu, e movimentam o disco solar e as estrelas, até o seu ocaso. Eu vi os ventos do que sobre a terra transportam as nuvens. Eu vi os caminhos dos anjos. Eu vi, nos confins da terra,
o firmamento que se sustenta nas alturas. Depois eu fui em direção ao sul, e vi um lugar que ardia todo o tempo. Ali encontram-se 7 montanhas de pedras preciosas, 3 delas do lado leste, e 3 do lado sul. Das do lado leste, uma é de pedras coloridas, outra de pérolas e outra de topázio. As do lado sul são formadas de pedras vermelhas. A montanha do meio alcança o céu, assemelha-se ao trono de Deus, e é feita de alabastro. O ápice do trono é de safira. Vi então um fogo flamejante. Para além daquelas montanhas existe um lugar que representa o fim da grande terra. Lá o próprio céu chega ao seu fim. Então eu vi um abismo com colunas de fogo da altura do céu, e vi depois essas mesmas colunas ruindo. Elas são incomensuráveis, tanto em altura como em profundidade. Atrás desse abismo, eu vi uma região que por cima não tinha firmamento, e por baixo não tinha bases terrestres firmes. Sobre ela, não havia nem água nem pássaros. Era um lugar deserto e horrível. Lá eu vi 7 estrelas, como montanhas grandes e ardentes. Quando perguntei sobre elas, disse o anjo: este é um lugar em que o céu e a terra acabam. Esta é a prisão das estrelas e das legiões dos corpos celestes. E as estrelas que circulam sobre o fogo são aquelas que no início do seu curso transgrediram as ordens de Deus, não aparecendo no seu devido tempo. Assim, ele encolerizou-se com elas e prendeu-as por 10.000 anos, até o tempo em que estiver expiado o seu pecado. Então me disse Uriel: aqui é o lugar onde ficarão os anjos que se misturaram com as mulheres, como também os seus espíritos, que assumem formas variadas e que corrompem os homens. Também seduzem a estes, fazendo-os prestar culto aos demônios como se fossem deuses. Aqui, eles ficarão até o grande dia do juízo, quando serão sentenciados à aniquilação completa. As mulheres seduzidas pelos anjos serão transformadas em sereias. Eu, Enoque, vi sozinho essa visão do fim de todas as coisas, e ninguém a verá como eu vi. Em 5 de julho de 2016, a sonda espacial Juno entrou na órbita do planeta Júpiter. Após 5 anos de viagem, Juno começou a explorar o maior planeta do nosso sistema solar. A expectativa é que a sonda desvele as características ainda desconhecidas do gigante de gás. Em sua viagem, há milhares de anos atrás, Enoque descreveu as características dos planetas próximo à Terra. Notem. Depois eu fui em direção ao sul, e vi um lugar que ardia todo o tempo. Ali, encontram-se 7 montanhas de pedras preciosas, 3 delas do lado leste, e 3 do lado sul. Das do lado leste, uma é de pedras coloridas, outra de pérolas e outra de topázio. As do lado sul são formadas de pedras vermelhas. A montanha do meio alcança o céu, assemelha-se ao trono de Deus, e é feita de alabastro. O ápice do trono é de safira. Há milhares de anos atrás, Enoque descreveu as características do polo norte de Júpiter, revelado pela NASA, apenas agora. Será que Enoque viajou pelo nosso sistema solar, há mais de 6.000 anos atrás? Ou tudo isso é apenas uma grande coincidência?
Deixe sua opinião nos comentários.